Então, a aula de hoje, a gente vai tratar sobre a questão da composição de carboidratos ou a presença desses carboidratos presentes nos alimentos, tá? Assim como hoje a gente vai falar de carboidrato, daqui para frente a gente vai falar sobre o conteúdo dos principais nutrientes presentes nos alimentos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de carboidrato, né, é uma substância que está amplamente presente na natureza, né? Então, na verdade, é a substância ou nutriente mais abundante do nosso planeta, tá? E aí, ela é uma substância ou um nutriente que ele é de característica orgânica, né? Por conter carbono, nitrogênio, oxigênio. E aí, se a gente olhar, né, quase todos os alimentos, ou boa parte dos alimentos que a gente consome, tem lá os ditos carboidratos, né? O açúcar é carboidrato praticamente puro, né? Em forma de glicose. Eu tenho as frutas, né? Que tem conteúdo de glicose e frutose. Eu tenho a maisena, né? Que é um amido de milho, né? Que é o nome comercial, né? Mas a gente na sua composição, ela é composta por amido de milho, farinha de arroz, a mandioca, os doces e as massas, né? Tem aqui representado por vários tipos de macarrões. Além também dos produtos lácteos, né? Que tem na sua composição um carboidrato específico que é a lactose, tá? Então, todos esses alimentos contêm carboidrato na sua composição. Quando a gente fala de carboidrato, dentro da composição de plantas, né, ou seja, de vegetais e de animais, a gente vê uma diferença bem grande, né? Nas plantas, eles constituem 75% da massa desses seres, né, dos vegetais. E dos animais, um conteúdo que varia de 0,5 a 1% de carboidrato, né? Então, no caso aqui das plantas, a gente tem uma vasta quantidade ou vários tipos de carboidrato, né? Glicose, sacarose, amido, celulose, hemicelulose, pectina, a própria lignina, que é uma carboidrato que a gente vai ver mais à frente. E nos animais tem um conteúdo bem pequeno, né? Que é basicamente em forma de glicose e glicogênio, que é armazenado no músculo, tá? E aí, como é que essa substância que é tão abundante na natureza, ela é sintetizada ou ela é produzida, né? Os principais produtores de carboidrato na face da Terra são os seres vegetais, né? Então aqui está representando aqui uma célula vegetal produtora de glicose, tá? Espera aí, gente. E daí, como a gente viu no slide anterior, 75% dos vegetais são compostos de carboidrato, né? E aí, claro, existe uma variação, né, do teor de uns e de outros, né? Mas basicamente eles são compostos de carboidratos, tá? E aí, qual é o processo que os carboidratos produzem? Desculpa, que a célula vegetal produz o carboidrato? É através da fotossíntese, né? Então, eu tenho aí aqui o cloroplasto, né? Que é uma organela
na célula vegetal que produz a clorofila, eu preciso de gás carbônico e água e a luz, né? Porque esses seres eles são fotossensíveis, né? Ou seja, eles precisam da luz para que esse contato dos raios UV eles possam modificar, né, o funcionamento do cloroplasto, né, que é onde se produz a clorofila, que é esse pigmento verde que a gente encontra nos vegetais, em todos eles, né? Não existe nenhum que não tenha, nenhum vegetal que não tenha cloroplasto, né? Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. E aí a quantidade também de cloroplasto presente nas células vegetais depende também do grau de maturação ou da idade desse vegetal, né? Então a gente vê aí, por exemplo, as frutas. As frutas quando estão mais jovens, né, ou quando estão menos maduras, a gente costuma falar que ela está verde, né? Por quê? Porque tem um conteúdo grande de cloroplasto, então ela está produzindo glicose, está produzindo carboidrato ali através dessas reações feitas dentro do cloroplasto. Diferente da célula animal, que a gente tem aí toda e aí na verdade a célula vegetal ela produz esse carboidrato como fonte de energia e manutenção da sua reserva energética própria, né? E aí como é que ela faz? Ela pega essa água do meio, pega o gás carbônico do meio, pega a luz do meio, né? E transforma nessa moléculazinha de glicose e oxigênio, né? Por isso que falam que a preservação, né, do meio ambiente vegetal é importante para a manutenção da vida, né? Por quê? Porque são produtores de carboidrato, que são para a gente, e de oxigênio, que também é para a gente, né? E aí a gente vê essa relação aí com a célula animal, onde todo o carboidrato e oxigênio produzido por essas células a gente obtém da célula vegetal. Então, a gente pega essa glicose e esse oxigênio e utiliza e metaboliza dentro dessa organela que tem aqui dentro da célula animal, a gente chama de mitocôndria, tá? Então, na mitocôndria é que é produzido toda a energia que a gente necessita, que é esse ATP, tá? E aí, como resultado final dessas reações que geram energia, a gente também produz gás carbônico, né? E esse gás carbônico vai ser novamente reciclado pela célula vegetal e essa água também gerada também vai voltar para o meio para também a célula vegetal produzir os carboidratos que tanto precisamos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte equilíbrio aí, né? A célula vegetal ela precisa de água, gás carbônico e luz para produzir carboidrato e oxigênio, tá? Que são as reações da própria fotossíntese. E aí, como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, a principal função biológica dos carboidratos é a liberação de energia para um trabalho, né? Então, na verdade, é o principal combustível, é a principal fonte de energia para as células que têm maior demanda de trabalho no nosso corpo, né? Que no caso é o nosso cérebro, né? E os nossos músculos, tá? Além também de ser importante para o funcionamento do coração, que não deixa de ser um músculo, e de todo o sistema nervoso, tá bom? Então, percebam, no dia que a gente não se alimenta bem, a gente fica meio lento, meio letárgico, com dificuldade de raciocinar, ficar fadigado, né? Então, todos esses são efeitos do consumo baixo ou do não consumo de carboidrato, né? Então, o nosso corpo está tentando se adaptar a essa realidade de ausência dessas substâncias no organismo de forma temporária.
Também, como vocês já devem ter visto, a gente está só trazendo uma revisão, né? Ou de repente alguém que também não conseguiu pegar das outras disciplinas, existe uma divisão com base na digestibilidade dos carboidratos, né? Existem os carboidratos ditos digeríveis, que são aqueles que fornecem energia para o nosso corpo, né? Então, eles são totalmente metabolizados para gerar essa energia, né? Que é a função principal desse grupo. E tem também os carboidratos não digeríveis, né? Que fazem parte ou são a fração que a gente de nutrientes que a gente chama de fibras, né? São as fibras alimentares. Daí a gente tem dois tipos de fibra, né? A gente tem as fibras alimentares insolúveis e temos as fibras alimentares solúveis, tá? E aí, tanto de um grupo quanto de outro, vamos ter aí as fontes, né? E as fibras mais encontradas, né? Então, por exemplo, nos açúcares, a gente tem aí a sacarose, as frutas, o mel, gelé, refrigerante, o leite, onde a gente encontra amido nos cereais, nas batatas, nas raízes, em vegetais em geral. No caso das fibras, a gente tem aí, dentre as fibras insolúveis, temos a celulose e a hemicelulose. E frente às fibras solúveis, né, nós temos as pectinas, as gomas e as mucilagens, tá? E, em geral, resguardada, claro, as proporções, todo alimento produz ou tem quantidades bastante equilibradas desses dois tipos de fibra, né? Mas, em geral, um apresenta menos do que o outro, né? Mas, de proporção, quando o alimento é rico em fibra, ele sempre vai apresentar fibra insolúvel e sempre vai apresentar fibras insolúveis, tá? Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas o teor sempre vai ter alguma coisa ali. E é por isso que hoje é muito difícil de você falar assim, esse alimento só tem fibra solúvel, esse alimento só tem insolúvel. Claro, tem os alimentos que são que apresentam uma quantidade bem superior de uma fibra frente à outra, né? Mas o que se traz hoje dentro da recomendação é um consumo adequado dessas fibras dentro da nossa alimentação, tá bom? E aí, quando a gente classifica os carboidratos, a gente pode classificar eles de formas variadas, né? A gente tem aí monossacarídeo, tem disacarídeo, tem trissacarídeo, aí depois a gente pula para oligosacarídeos e tem a quarta classificação, que são os polissacarídeos, tá? Mono significa um só, e aí di é 2, tri é 3, aí tem os oligosacarídeos que variam de 2 a 10 unidades, e tem os polissacarídeos que são grandes cadeias aí de carboidratos, tá? E aí aqui a gente vai falar um pouco sobre cada classe desses nutrientes, na verdade, desses carboidratos, e vai trazer as reações e as características químicas de cada grupo, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém colocou alguma pergunta? Tá. De cada classe desse grupo desses nutrientes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem os monossacarídeos, né? Que eles têm como função química também serem classificados como polióis, como polihidroxialdeídos ou como polihidroxicetonas, né? Que são as variadas funções e características químicas que eles podem assumir por conta
da sua composição. E aí, dependendo do giro, né, da questão óptica que eles fazem, né, que é uma relação química, né, aí eles podem assumir essas funções químicas aqui. A gente vai ver de forma bem leve, né, e bem superficial isso para a gente não aprofundar, que a gente não precisa aprofundar muito, tá? Eles também possuem isomeria, né, que é o que? Aquela capacidade de desviar a luz, né, que é aquela coisa do D e do L, né, que é o levógero e destrógero, né, que é o giro em torno da luz, para onde ele vai desviar a luz, né? E aí os mais encontrados é no formato de D, né? Então a gente tem D-glicose, que é destrógera glicose, né? E é esse Dzinho aqui, tá? E aí, quais são as características desses carboidratos em geral, né? Eles são sólidos cristalinos, ou seja, né, quando a gente tem o açúcar refinado lá, eles são cristalinos, né? Então, na sua forma mais simples, né, e mais elementar, eles são cristalizados. São incolores e ofertam um sabor doce, né, que é aquela característica que a gente já viu em outras disciplinas, né, que é o poder edulcorante, né, que é uma função intrínseca que os carboidratos têm, que é de conferir sabor doce às coisas, né? E aí, quando a gente também fala de monossacarídeos, eles podem também ter outras classificações dentro desse grupo, né? Onde a gente consegue classificar de acordo com o número de carbono presente nas cadeias, né? Então, a gente tem aí, com 3 carbonos, as trioses, com 4 carbonos, as tetroses, com 5 carbonos, as pentoses, com 6 carbonos, as hexoses e com 7 carbonos, as heptoses, tá? Sendo que os carboidratos, os monossacarídeos de maior influência e maior importância nutricional são as pentoses e as hexoses. E a gente destaca um pouco mais aqui para as hexoses aí, que são a maior parte deles, inclusive. Tá? E aí eles podem apresentar duas formas, né? A forma linear, né, onde essa cadeia de carbonos ela fica exposta e aberta, ou na sua forma cíclica, né, onde forma um anel, posso dizer que aromático aqui, com os carbonos fazendo uma ligação do tipo éster aqui com o oxigênio, né, e o último carbono sempre fica para o lado de fora, né? Ou dependendo do carboidrato que eu estou falando, eles vão apresentar essa característica aqui um pouco diferenciada entre si, tá? Mas, em geral, quando a gente encontra eles na natureza, eles vão estar sempre nessa forma aqui, que é a forma cíclica, tá bom? E aí, daí também vem o nome dessa classe de nutrientes, né? Porque a gente chama de carboidrato. Né? Antigamente, falava-se muito, né, de hidrato de carbono, tá? Por que carboidrato? Carbo vem de carbono, né, vários carbonos aqui, e hidratos, né, porque eu tenho aqui hidrogênio e OH. Se eu juntar hidrogênio, 2 hidrogênios mais um oxigênio, eu vou ter H2O, não é isso? Que é a fórmula da nossa querida água, né? Então aqui eu tenho um hidrato, tá? Ou então um hidróxido de oxigênio, é um hidrato de oxigênio, tá bom? Então eu tenho aqui a fórmula da água aqui. Então tenho um carboidrato, tá bom? E aí, se a gente olhar aqui, a gente ao longo da cadeia, a gente vai ter isso, ó. H, OH, HOH, HOH, OHH, HOH, né?
Então, em toda a cadeia, a gente vai ter essa característica, né? E aqui no final a gente tem no final da cadeia uma cetona, né? Que é uma função química, né? Que é um carbono ligado com uma dupla ligação com o oxigênio. Algumas reações também que os monossacarídeos eles fazem, né? Tem uma solução que é feita para a identificação desses compostos, né? Que é a solução de Fehling, né? Que é uma solução de cobre, né? Onde eu consigo identificar aldoses, né? Oxidadas pelos ácido aldônico por essa solução, né? Então, quando eu faço um negócio que a gente chama de titulação, essa solução ela fica com cor de vermelho tijolo. E aí essa é uma propriedade dos açúcares redutores, né? Que é reduzir o cobre 2 a cobre 1. Tá? Então eu tenho uma formação aí de um açúcar ou de um precipitado de coloração vermelho tijolo, que é como é feita a identificação desse produto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma massinha lá, sei lá, feita uma massa feita de farinha e água. Aí eu estou misturando, né? E aí eu pingo uma quantidade pequena de cobre, né? Dessa solução de Fehling. E aí essa solução normalmente ela tem uma coloração azul roxeado, né? Uma solução bem roxinha, bem escura. E aí, à medida que eu vou misturando e esses açúcares eles têm contato com os carboidratos, né, que são esses açúcares redutores, esses monossacarídeos, eu tenho aí a formação desse precipitado avermelhado. Então, eu consigo dizer ali tem carboidrato, tá? Por conta dessa reação que ele faz. Tem também uma reação de redução dos grupos carbonila, né? Ou seja, né? Eu tenho aí uma hidrogenação do oxigênio, né? E do átomo de carbono, né? E aí, essa reação, na presença de níquel, né? Ela permite a identificação, né, de compostos que têm características parecidas também com os carboidratos, né? Que a gente pode colocar como esses edulcorantes aqui, né? Que tem essa capacidade de adoçar as coisas, né? Que é o sorbitol, o xilitol e o manitol, que são substâncias que são classificadas como álcool, né? Terminada em ol aqui, né? Então, eles não são considerados carboidratos, porém, né, tem essa capacidade de conferir o sabor doce, né? Inclusive o xilitol, né, quando ele entra dentro da classe dos xilanos, né, que é uma classe de substâncias, eles formam um composto, né, que é um oligosacarídeo, quando unidos em cadeia, eles formam um fruto-oligosacarídeo, né, que é uma substância que tem uma característica, né, de servir como um pré-biótico, tá? O que é um pré-biótico? É um nutriente, é uma substância que serve como fonte de energia ou de alimento para as bactérias da nossa flora microbiana, ou seja, da nossa microbiota intestinal, tá? Além disso, tem a reação que a gente chama de Maillard, né? Tem gente que fala Maillard, tem gente que fala Maillard, né? Mas a forma assim, que eu normalmente acho e encontro as pessoas falando é Maillard, tá? E aí, como é que se dá essa reação? Que essa reação tem por característica?
é uma reação de escurecimento não enzimático, ou seja, eu não preciso de enzimas. E aí, como é que essa reação ela acontece? Ela é uma reação que se dá entre um açúcar redutor e o grupo amina dos aminoácidos, tá? E aí, como produto final dessa reação de Maillard, eu tenho produção de pigmentos castanhos e produtos extremamente aromáticos, tá? Então, como eu falei, é uma reação que se dá entre um açúcar redutor e o grupo amina dos aminoácidos, tá? E aí, como produto final, eu tenho acrilamida, temos melanoidinas, né, que são esses compostos que têm essa característica de dar esse sabor e essa aparência aos alimentos. Então, aqui tem esse slidezinho que mostra bem como é que isso tudo acontece. E aí eu tenho aqui, por exemplo, os açúcares redutores, né, a glicose, a ribose, né, que é uma pentose e aqui é uma hexose. E aí eu tenho esses açúcares e eu tenho aqui os aminoácidos, né, que são os compostos encontrados em todas as proteínas, ou seja, são as menores unidades ou são os formadores, os construtores de proteínas, tá? Então tem aqui os açúcares e aqui os aminoácidos, tá? E aí quando eu tenho altas temperaturas e a presença desses dois elementos, eu tenho a formação de novos sabores e de uma coloração castanho amarronzada, né? Ah, professor, onde acontece essas reações? Acontecem em todos esses alimentos aqui. Então, por exemplo, no pão, né? Eu tenho aí carboidrato, característico da farinha, e proteínas que também são presentes ali naquela farinha. Em menor quantidade, sim, mas tenho presença. Então, só basta ter três coisas, né? Presença de açúcares, aminoácidos e alta temperatura. Tem esses produtos aqui, né? Que no caso é o pão, são os bolos, são os salgados. A gente pode citar também o exemplo das carnes também, né? Que não está exemplo aqui. Mas, por exemplo, quando a nossa mãe ou a gente está na cozinha preparando uma carne grelhada, muitas das vezes tem gente que coloca um açuquinha no fundo para queimar, né? Para dar aquela famosa caramelizada, né? Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo um escurecimento não enzimático através dessa reação de Maillard, porque eu estou oferecendo um açúcar redutor e aminoácido que é presente lá na carne, inclusive. E aí eu tenho a produção dessa coloração marrom acastanhada, né, que é essa coloração que a gente chama que está bem grelhado, que está bem selado, né, que é aquela coloração bonita que a carne fica após ter sido grelhada, tá? Tem as reações também de pura e simplesmente caramelização, e diferente da reação de Maillard, eu não tenho envolvimento do grupo amina dos aminoácidos, eu só preciso de um carboidrato e alta temperatura, ou seja, após o aquecimento desses carboidratos, eu tenho a desidratação desses açúcares, que é o quê? Desidratação é perda de água, né? Então, à medida que vai perdendo água, eu tenho produção dessa caramelização aí, tá? E aí, como está aqui descrito, em ausência de compostos nitrogenados, ou seja, aminoácidos e proteínas. E aí envolve a desidratação desses açúcares e como produto final tem um produto de característica caramelo, né? Que é o que acontece nas caldas de doces, de compostos que eu levo o açúcar ao fogo para haver essa desidratação, esse choque através da temperatura e a produção desses caramelos, tá?
que serve para N situações, N produtos, né? Sei lá, balas, bolos, confeitados, né? Todos precisam desse tipo de reação para acontecer. Tem os disacarídeos, né? E a gente pode pegar aí 2 disacarídeos mais... Na verdade, 3, né? A gente pode falar de 3 disacarídeos. Acho que a gente está quase no final. Que é a maltose, a lactose e a sacarose, né? E, na verdade, disacarídeos são 2 monossacarídeos ligados, tá? E aí a maltose. O que é a maltose? O famoso malte, né? É a ligação de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose, eu tenho maltose. O que é a lactose, que é esse carboidrato que tanto se fala aí no leite, que tem uma galera que é alérgica, que tem intolerância, né? Quem é esse cara aí, né? A lactose é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose mais galactose, tá? Então, as pessoas que têm alergia à lactose, elas têm uma certa irritabilidade a esse disacarídeo ou não consegue metabolizá-lo da forma mais adequada, que é o que acontece. Grande parte desses indivíduos, eles não produzem uma enzima que converte essa lactose em glicose mais galactose. Aí fica a lactose lá circulante, né, o tempo todo, e aí gera essa irritabilidade intestinal. Tem os oligosacarídeos, né, que são carboidratos, né, que apresentam aí entre 2 e 10 unidades de monossacarídeo, né? E aí eles podem ser homogêneos ou heterogêneos, ou seja, podem ser constituídos de um único monossacarídeo ou ser constituído de vários monossacarídeos, né? Que é o que a gente chama de heteroglicano e monoglicano, que a gente acho que vai ver mais à frente aí, tá? E aí temos como exemplos desses oligosacarídeos aí, a celobiose, a própria maltose, isomaltose, por quê? Tem de 2 a 10 unidades, tá? Tem, como é que eu vou dizer, referências bibliográficas que tratam dos carboidratos como 3 classificações maiores, né? Que são os monossacarídeos, que são os açúcares ditos simples, os oligosacarídeos, que são esses de 2 a 10, e os polissacarídeos, né? Muitos autores não colocam aí nas suas referências ou como menção de classificação di, tri, né, dentro da sua classificação. Só trata os carboidratos como mono, oligo e poli, tá? E aí eu trago sempre todas as referências para vocês terem ciência de como é classificado de uma maneira geral, mas depende muito do que você está usando, tá? E por último, a gente tem os polissacarídeos, tá? Que são polímeros de alto peso molecular e que fornecem mais de 10 unidades de monossacarídeo, tá? Então, são os que são mais abundantes na natureza, inclusive, né? Por quê? Porque eles são constituintes, né, de paredes celulares de plantas, de algas, são constituintes principais, né, da composição de vários alimentos, né, os de origem vegetal, né, no caso as plantas, né, ricas em amido, né, os alimentos ricos em amido. Tá? Dentre eles, a gente tem aí a celulose, hemicelulose e a pectina, que são carboidratos não digeríveis e, portanto, são as fibras, né? Temos nos animais, né, os mucopolissacarídeos, né, que no caso a gente tem aí os que formam as mucosas, né,
toda a saliva, né? Todas essas secreções gástricas que a gente produz, né? Através do muco, né? São polissacarídeos, né? São carboidratos que gelatinizam, né, a água para criar uma película ou protetora ou que vai trazer algum tipo de benefício para aquele tecido. E também tem os de reserva energética, que no caso das plantas é o amido, nos animais o glicogênio, como a gente já havia falado mais lá atrás. E aí, a gente vai falar um pouco das propriedades desses carboidratos. A primeira deles é essa função edulcorante que a gente já tinha visto, né? Que é essa característica de conferir sabor doce aos alimentos, tá? E aí tem algumas propriedades, ou na verdade fatores, que influenciam nesse poder edulcorante desses carboidratos. A primeira delas é o sinergismo. O que fala o sinergismo, né? O sinergismo ele diz a respeito, né, da seguinte característica, né? Os açúcares, quando misturados, têm um efeito sinérgico na doçura do outro, ou seja, né, potencializa o poder doce que esse carboidrato ele apresenta, tá? Então, sei lá, se eu junto dentro de uma preparação, por exemplo, leite, achocolatado e açúcar, vai ficar hiper doce essa mistura, né? Porque eu estou pegando o carboidrato, o açúcar do leite, o açúcar do próprio achocolatado e o açúcar do próprio açúcar. Nossa, engraçado, né? Açúcar do açúcar. Mas é isso, né? E aí eu estou dando um efeito sinérgico. É o que acontece também em muitos adoçantes artificiais, quando eu junto a sacarina com o ciclamato, né? Então, a presença de ambos potencializa essa ação que dá esse sabor doce aos alimentos. Outra propriedade é a concentração, né? Isso aí é óbvio, né? Quanto mais açúcar eu coloco, mais essa percepção desse sabor doce presente naquele composto, naquela solução, tá? Então, quanto mais açúcar eu colocar, mais doce vai ficar essa percepção. O outro é a forma do açúcar, né? Ou seja, né? Como é que esse açúcar ele se encontra, né? Ele é um açúcar na sua forma mais cristalina, ele é um açúcar mais simples, né? Mais refinado, né? Então, quanto mais simples é o açúcar, mais doce ele vai apresentar. Por exemplo, é a diferença quando eu pego, sei lá, uma farinha crua e quando eu cozinho essa farinha, né? Ou quando eu pego um alimento que está cru, sei lá, uma banana, e eu cozinho essa banana, né? Ou eu quebro, ou bato, ou eu transformo ele em algo mais simples, né? Então ele vai apresentar um sabor mais doce à medida que eu vou processando ele. E a questão da temperatura, né? Então, quando aumenta a temperatura, diminui essa sensação de percepção desse sabor doce, né? Mas que pode, ao passar do tempo, né, à medida que se esfria esse alimento, eu ter uma percepção absoluta que interfere na nossa percepção, né? É o exemplo de, é, de uma preparação, sei lá, eu estou fazendo um pudim, né? Um pudim está hiper quente lá, e aí eu peguei um açúcar.
eu estou pegando lá desse pudim. À medida que essa temperatura vai abaixando, essa percepção desse sabor doce ele vai aumentando, né? E é o que acontece em muitos doces, né? Que são a gente tem preferência por consumir eles na sua forma de forma fria, né? O que acontece com pudim, gelatinas, flãs, né? Todos esses doces aí, em geral, a gente apresenta eles na sua forma mais fria, mais gelada. E essa percepção ela aumenta. Outro tipo de reação, né, que os carboidratos fazem são as reações de fermentação alcoólica, né? A gente viu lá em tecnologia de alimentos, né, as fermentações, né, os processos tecnológicos baseados em fermentação, né? E aí vimos lá a fermentação alcoólica, vimos a fermentação lática, vimos a fermentação acética, né? E aí, no geral, né, a fermentação alcoólica é que normalmente a gente apresenta mais nessa etapa aqui, né? E o que acontece nessa fermentação alcoólica? Eita, volta, gente. Eu tenho a sacarose, que é o açúcar, que a gente encontra em boa parte dos alimentos, e a gente quebra ela através de uma enzima em glicose e frutose. E aí, com base nas bactérias ou nas leveduras, né, que tem essa capacidade de fermentar, eu tenho esse carboidrato sendo convertido em uma molécula de álcool, que no caso aqui é o etanol, e 2 moléculas de gás carbônico, tá? Nesses processos fermentativos. Daí a gente tem os adoçantes também, né? Várias classes, né? Então, a gente tem os artificiais ou sintéticos, né? Então, tem os mais usados, né? Sacarina, ciclamato e o aspartame, né? Que são açúcares, adoçantes mais populares ou mais conhecidos pelas pessoas em geral. E tem os naturais, e aí a gente tem a estévia, tem o sorbitol, tem a sucralose, tem o xilitol, né? Tem vários também, né? E eles são muito utilizados hoje em alimentos de baixa caloria também, né? Por exemplo, o Trident, chiclete diet, gomas de mascar com pouco açúcar, doces, biscoitos, em geral, estão trazendo muito desses adoçantes, porque eles alteram muito pouco o nosso paladar, né? Os anteriores, eles, por hora, quando a gente usa muito, eles amargam muito no final, ou dá aquele sabor um pouco mais metálico, ou, em geral, são hiperdoces que fazem com que a gente não curta a presença deles nos alimentos que a gente coloca, né? A gente pode passar, por causa do horário, mas vai estar disponível lá no material de vocês, tá? E aí, dentro daquela classificação que eu falei para vocês, né, a gente tem aí os heteroglicanos, que são formados por diferentes grupos de tipos de açúcar, né, que são as gomas, as mucilagens e as pectinas, ou seja, eu só tenho tenho vários tipos de carboidratos ou de açúcares envolvidos, e tem os monoglicanos, né, que tem um grande número de moléculas do mesmo açúcar, né, que é no caso aqui o amido, que é um polímero de glicose, e a celulose também, que é um polímero de glicose, só que com uma ligação entre essas glicoses diferentes, né? Aqui eu tenho a ligação do tipo beta 1,6, não, é alfa 1,6 e aqui é beta 1,4, tá? Então tem diferenças aqui nessas ligações. E aí eu tenho produtos de características também diferentes, né? Tenho os polissacarídeos ditos solúveis, né? As gomas, as mucilagens e as pectinas,
e tem os insolúveis, as celuloses e as hemiceluloses, tá? Além disso, tem as gomas, né, que são produtos hidrocolóides, ou seja, que formam soluções de gel. Dentre os polissacarídeos que a gente vai citar hoje, né, temos aqui o amido, né, que é formado por duas frações, uma cadeia linear, que é a amilose, e uma cadeia ramificada, que é a amilopectina, tá? E a quantidade, a concentração dessas duas cadeias é que diferencia um amido do outro, né? Então, eu sei que um amido de batata tem aquela característica, aquele sabor e aquelas propriedades, porque ele tem concentração de amilose e amilopectina diferente, tá? A gente vai ver no quadro depois. E tem as destrinas, né? Que são resultados da degradação parcial do amido, né? Então, por exemplo, tem aí a maltodestrina, né? Que é a degradação do amido em maltose, né? Em produtos maltados, né? Então, eu tenho aí a maltodestrina, tá? E aí tem as farinhas de trigo, arroz, de milho, também formado por essas destrinas, né? Por exemplo, tem um produto comercial que vocês devem conhecer, e é a farinha láctea, o próprio Neston, né? São todos formados por essas destrinas aí, que são amidos semi-quebrados ou semi-degradados, tá? E aí, todos esses produtos do amido, né? A hemicelulose, a melopectina, as destrinas, né? Elas conferem um grande valor energético para os alimentos que se tem na sua composição e tem uma grande capacidade de espessar ou estabilizar as misturas onde eles se encontram, né? Que é o caso de molhos, de iogurtes, de gelatinas, de geleias, de panificados, né? Patês, uma série de produtos aí. Então, como eu falei, tem a fração linear e tem a fração ramificada. A linear é retinha e a ramificada ela começa a formar outras cadeias aqui ao lado aqui, tá bom? Então, como eu falei, as diferentes concentrações de amido, né? A gente consegue perceber aqui, né? Então, aqui eu tenho amido do arroz, eu tenho uma concentração de amilose e amilopectina diferente do amido de batata, e também é diferente do amido de milho, e aí por comparação que é também diferente do trigo, tá? Então, cada amido ele tem um teor diferente, cada alimento tem um teor diferente das suas proporções, das frações do amido, né? Que é a amilose e a amilopectina. Então, eu tenho aí alguns tipos comerciais, né, de amido, né? Tem o amido de arroz, amido de milho, de batata, tem o polvilho, a fécula de mandioca, tem o sagu, tem a tapioca, tá? Então, todos esses têm características bem diferentes entre si, tá bom? Aqui tem algumas ilustrações, né, da planta do sagu e da araruta, né, que é uma raiz. E para fechar, a gente vai falar sobre algumas reações que o amido ele é capaz de fazer, né? A principal delas é a gelatinização, a gente está errado ali, que é essa capacidade de formar gels, né, quando aquecidos e dissolvidos em solução de água, tá? E aí o que acontece? Tem uma tendência do aumento de massa por conta da absorção de água por conta desse amido, e daí eu tenho, com o auxílio da temperatura, a formação dessas cadeias que formam esses gels, tá? As reações de degradação de amido também elas são bem interessantes do ponto de vista, né, comercial, né, por conta dele espessar, né, e gerar uma
um aumento da solubilidade desses produtos, né? E é muito utilizado pela indústria de alimentos, né? Em requeijões, né? Em mingaus, né? Em formulações que formam cristais, né? Que no caso, por exemplo, é o achocolatado. Se a gente observar bem, à medida que a gente vai colocando mais achocolatado, vai ficando mais grosso, né? Vai encorpando mais aquele líquido. E aí, só para ilustrar, né? A gente tem aqui o grão de amido in natura, na sua fração original. Eu tenho o grão inchado, né? E posteriormente eu tenho ele rebentado, né? Que é quando eu começo a encher ele de água, né? E aí esse amido aqui, ele passa por esse último processo aqui, é quando ele começa a incorporar moléculas de água, né? E aí ele gera esses produtos que formam esses géis aí, tá? Que geram essa reação que a gente chama de gelatinização do amido. E por último, que são fenômenos, né, que são gerados após a gelatinização desse amido, a gente tem a retrogradação do amido, né, ou seja, né, ele se torna mais insolúvel, ou seja, menos solúvel quando ele é resfriado. E eu tenho a cinerese, né, que é quando a gente reduz essa temperatura inicial ou coloca em temperaturas mais baixas, né? Esse gel ele passa a ficar mais sólido, né? Ele passa a apresentar uma característica mais rígida, né? Então é o exemplo de quando a gente faz um mingau, né? Que ele está com aquela consistência bem plástica, bem líquida, né? Homogênea e gelatinizada. E aí, à medida que a temperatura vai abaixando, a gente tem a formação de uma estrutura bem sólida, né? Que é o que acontece, por exemplo, no angu, quando a gente come ele mais quente, né? Ele está lá bem consistente, e quando a gente come ele um pouco mais frio, né? Ele fica bem durão, ele forma até aqueles blocos grandes de angu, né? Então, isso é graças a essas duas reações que acontecem após a gelatinização, que é a retrogradação e a cinerese, tá? Então, a gente encerra por aqui, gente, a nossa aula. Até passei do horário. E me desculpem, também eu estou meio que atrasado com outro compromisso, mas, assim, pelo menos a gente deu para concluir a aula, pelo menos até a metade dela, tá bom?